tudo bem? Bom, estou aqui para explicar um pouquinho sobre a atividade mapa de vocês para a disciplina de História da Arte e do Design. Bom, é importante compreendermos que para os projetos de design, a utilização de um mood board é muito importante para criar então uma atmosfera que vai contribuir com os referenciais estilísticos e imagéticos para a construção e elaboração do projeto quando nós falamos de projetos de design. Bom, vou ler então a introdução da nossa atividade mapa e vou explicando os passos para vocês, tá certo? Um estudante de design deve saber ler com excelência as imagens que lhe são apresentadas e também aplicar seus conhecimentos teóricos dentro da esfera prática, utilizando então de referências imagéticas para construir um projeto. Assim, esta atividade vem auxiliar na decodificação da linguagem não verbal, que é uma imagem, ou seja, que uma imagem é capaz de fornecer e proporcionar a fruição estética para a concepção de algo prático dentro dos conhecimentos assimilados. As imagens auxiliam a criar uma atmosfera. Então é importante pensarmos em como construir esses mood boards para depois a atuação profissional de vocês lá no mercado de trabalho. Nos projetos de design, é fundamental a organização de um processo metodológico que vá de encontro com os anseios do cliente e atenda às necessidades não só estéticas, mas também funcionais. Assim, é primordial o estudo das referências históricas para serem aplicadas nos projetos de ambientes. Quando iniciamos um projeto de interiores, é importante a elaboração de um mood board, ou, em tradução livre para o português, quadro de atmosfera. Mood board é um painel composto por imagens, objetos, linhas, cores, formas e texturas que serve de referência estética para a concepção do ambiente. Trata-se de um painel conceitual, onde esses elementos formam uma composição visual carregada de possibilidades interpretativas. O mood board é uma ferramenta muito usada por designers de todas as áreas para organizar e traduzir visualmente uma ideia, definir um estilo ou ainda criar um foco no projeto. Vamos seguir então com a organização e com a proposta dessa atividade para vocês. Aqui foi uma contextualização sobre o mood board e aí vem então a situação problema. Você foi contratado para pensar na atmosfera conceitual de uma sala de estar. Desta forma, você irá então criar um mood board conceitual de referências para este ambiente, a partir dos elementos estilísticos, linhas, cores, formas e texturas, de um dos movimentos listados abaixo. Então nós temos como foco aqui para vocês alguns dos movimentos artísticos trabalhados no decorrer das aulas conceituais da disciplina de História da Arte e do Design. Você vai escolher um deles para criar esse mood board inspirado nas referências e no estilo desse movimento, ok? Então nós temos o expressionismo, o cubismo, o art nouveau, o art déco, o pop art, o op art, a Bauhaus e o arts and crafts. E aí vamos então ao passo a passo. Passo 1. Pesquisa. Escolher um dos movimentos listados e construir um breve texto com as principais referências do movimento e elencar 3 palavras-chave relacionadas ao movimento escolhido. Fiz o meu pequeno texto, pesquisei as referências desse movimento e aí eu vou então pensar em 3 palavras-chave que melhor definem as características desse movimento. Eu trouxe para vocês um exemplo de mood board, como vocês têm que pensar nessa composição. Aqui ele está inspirado no barroco, tá? Então eu tenho todos os elementos do barroco com colagens no plano de fundo e elementos tridimensionais também compondo essa proposta de painel. É isso que vocês vão fazer nessa atividade, só que com um dos movimentos listados aqui na composição da atividade mapa, tá certo? Eu coloquei as 3 palavras-chave aqui no cantinho, então para explicar para vocês, é dessa forma que vocês devem pensar. 3 palavras que melhor definem o mood board. Já a gente volta ali para continuar. Bom, confecção então do mood board. Utilizando como base um porta-retratos de dimensão 21 por 25, pode ser menor, professor? Não, vamos pensar então nesse mood board do tamanho que eu mostrei aqui para vocês, 21 por 25. Para quê? Para que vocês tenham então um espaço de um tamanho, uma proporção bacana para poder brincar aí, construir os elementos de referência do estilo de vocês. O mood board então, vocês deverão trabalhar com os materiais que são materiais livres, tá? Vocês podem utilizar papel, tecido, aviamentos, pedrarias, tinta, cola, fita, objeto, enfim. Use a criatividade e misture as linhas, cores, formas e texturas, lembrando, é claro, de que essa composição visual deve representar então esse movimento artístico que você escolheu, certo? Relato descritivo, no passo 3 então. Você deve fazer um breve descritivo de como será a aplicação dos elementos apresentados em seu mood board, no projeto da sala de estar.
para que seja possível, então, compreender a aplicação das referências pesquisadas. Como que eu vou fazer isso, professor? Você vai fazer da seguinte forma. Criou, então, o painel. Aí você vai depois lá no slide mestre, daí a professora Letícia disponibilizou para vocês o slide mestre. Você vai então descrever onde você usaria quais elementos desse painel. Então eu utilizaria o contraste entre as cores, o claro e escuro nas cortinas. As poltronas seriam então escuras, os objetos decorativos seriam então no tom de dourado. Estou descrevendo a aplicação do meu mood board do estilo barroco, certo? Você então vai escolher aí, vai trabalhar com os referenciais do estilo e do movimento que você escolheu, certo? Aí você vai então descrevendo as aplicações. As cores claras serão utilizadas nas cortinas, as almofadas serão trabalhadas com os contrastes e as linhas e formas estampadas. É mais ou menos nessa linha de pensamento que você vai construindo a sua referência para aplicação no projeto da Sala Star, ok? Continuando então, preenchendo o PowerPoint no passo 4. Você deverá realizar a pesquisa sobre o movimento artístico escolhido e elencar 3 palavras-chave. Frise isso lá no momento de montar o seu PowerPoint. Você deve fotografar os materiais que você irá utilizar então na confecção do mood board. Você deve fotografar um mood board finalizado. E por fim você irá então descrever brevemente como os elementos desse mood board serão aplicados no seu ambiente. Importante! Na sala do café, você vai ter então, dentro do ambiente estúdio, nós temos a sala do café. Lá você encontrará então um link explicativo com a relação à atividade mapa, bem como o tópico de mais exemplos de mood board. Lá você vai ter então várias outras referências, mas a base para você trabalhar é essa referência que eu trouxe para vocês, com o porta-retrato, certo? Lá tem outros exemplos de mood board para você pensar como organizar essa composição, mas você deve trabalhar em cima da base do porta-retrato. Então, não se esqueça com relação ao preenchimento do slide mestre, né? Dentro do ícone material da disciplina você encontra então um PowerPoint mestre para você preencher com essas informações. Reunir então as imagens de texto dentro desse material, desse arquivo, para depois então você enviar para nós para correção. Então você sempre vai fazer esse processo. Baixa o slide mestre, preenche com as informações solicitadas e depois é esse arquivo que você vai enviar para nós para correção, certo? Então, basicamente, essa é a nossa proposta de atividade mapa. Você entender que esse painel é um painel conceitual. Quando você vai executar projetos de design, você trabalha com uma proposta um pouco mais simplista, digamos assim, né? Com painéis mais básicos, digamos, para ilustrar essas propostas. Esse é um painel conceitual, então, para você poder aí pensar e extrapolar um pouco a criatividade nessa nossa atividade mapa, tá certo? Boa atividade para você e até a próxima!